Olá, paz do Senhor Jesus, sua irmã Dark está aqui mais uma vez para trazer uma palavra maravilhosa de Deus para a sua vida. E a palavra está aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante, né? Fala aqui sobre quando Jesus ele andou ali, né, sobre a água. E diz assim, ó, capítulo 14, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Ou seja, foi para um lugar separado, né? E chegada já à tarde, estava ali só. Então ele ficou só e o barco estava já no meio do mar, né? O barco que os discípulos tinham ido, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, isso já tarde da noite, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Somente até aqui, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra aqui é uma palavra maravilhosa, né? A qual nós trazemos para a nossa vida hoje. E esse barco é as situações em que nós se encontramos na nossa vida. Há situações que a gente, mesmo depois de a gente ter ali entregado nossa vida para Jesus, a gente ainda, né, fica com medo de muitas coisas, muitas situações. A gente tem momentos que a gente desfalece na fé, mas o mais interessante de tudo aqui é que Jesus, ele estava vendo tudo. Jesus, ele sabia de tudo ali que estava acontecendo. E ali o Pedro, né? Pedro, ele teve ali aquela fé de ir até Jesus, deixou lá o barco e foi até Jesus. E, né, há momentos que nós temos que entregar a situação somente ao Senhor, porque eles não podiam acalmar o vento, eles não podiam acalmar a tempestade, somente Jesus. Então há momentos na nossa vida em que nós temos que confiar plenamente em Deus, porque só Ele pode resolver certas situações na nossa vida. Nós não podemos. Então, aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. Mas aquilo que só o Senhor pode fazer, nós temos que confiar, né, e esperar o tempo de Deus, que Ele venha agir da maneira dele. Então é necessário nós estarmos preparados, né, para saber esperar, saber como lidar com a situação enquanto Deus, né, está operando, trabalhando na vida do nosso familiar, na nossa vida, né, em alguma área da nossa vida. Então é necessário. Então nesse tempo em que você está aí esperando e confiando em Deus, aprenda. Aprenda aquilo que Deus, né, quer que você aprenda. Aquilo que Deus está ali naquela situação, Deus ali agindo naquela situação, através dessa situação, Deus está querendo, né, nos moldar, nos ensinar, nos mudar realmente, né, porque nós temos muito que mudar, sempre nós temos que estar mudando. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja perfeito. Não aquela perfeição de Deus, mas aquela perfeição como ser humano, né? Cristãos genuínos, que realmente pareçam com Cristo, né? Cristão vem de Cristo. Então nós temos que realmente buscar, porque não é fácil, não é da noite para o dia, mas é possível, porque para Deus não há nada impossível. Então é o Espírito Santo, né, habitando, reinando na nossa vida, que faz com que nós venhamos ser ali moldados,
né, e transformados, para que o Senhor possa operar ainda mais através da nossa vida. Amém? Então fica na paz, que Deus continue te abençoando. Guarda essa palavra no teu coração. Deixa Deus tomar o controle daquilo que somente Ele pode resolver. Né? Louvado seja Deus. Pedro aqui, ele teve essa atitude. Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Ou seja, deixa eu andar também sobre as águas e tal. Aí ele foi. E assim ele fez. Mas teve um momento que ali ele desfaleceu a fé e só o Senhor pôde ajudar ele. Então, só o Senhor pode nos ajudar em certas situações da nossa vida. Então, confia em Deus, creia plenamente, confie plenamente no Senhor, porque Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. E muitas das vezes nós não vamos ver. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por vista. Amém? Fica na paz.